E partimos sem mais demoras para a análise com a ajuda do politólogo Bruno Costa. Bruno, boa noite, bem-vindo. Que análise faz ao programa que o Governo apresentou e que medidas destaca? É de facto um programa que é um decalcar claro daquilo que foi o programa eleitoral apresentado pela AD nas eleições legislativas de 10 de março, ou seja, isso seria também o expectável e o mais normal de ocorrer. Seria estranho que houvesse aqui um volte-face relativamente a uma linha orientadora de ação ou um conjunto de visões, de medidas relativamente aos setores fundamentais da governabilidade. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que o PSD e Luís Montenegro acabam por encontrar um percurso coerente, ou seja, procuram demonstrar no programa de governo aquilo que eram as propostas apresentadas aos eleitores. Depois há aqui um passo à frente. Obviamente que não havia obrigação de negociar este programa de governo, o programa de governo é isso mesmo, ou seja, é um programa do partido ou dos partidos que têm a responsabilidade de governar, não há necessidade de fazer essa negociação prévia para integrar um conjunto de medidas de outras forças políticas. O período posterior, esse sim, é de negociação medida a medida, proposta a proposta ou eventualmente numa fase posterior de orçamento retificativo ou do orçamento para 2025 e parece-me que aqui há essencialmente três caminhos que o Governo acaba por adotar. Um remete claramente para medidas que visam, de certo modo, evitar a fuga de cérebros ou aquilo que se designa a fuga de quadros qualificados e, portanto, haver aqui uma política fiscal mais amiga dos jovens. Obviamente que isto levanta, do meu ponto de vista, questões de tratamento desigual de diferentes gerações. Não nos podemos esquecer que a geração acima de 35 anos foi muito penalizada pela crise económica de 2008, penalizada pela aplicação do memorando da Troika e podemos ter aqui uma geração acima de 35 anos arrendatária, sem capacidade de aquisição de casa e uma geração mais nova a ter um conjunto de benefícios. Ou seja, essa geração do professor acabou por ficar um bocado esquecida, digamos assim. Qual é aqui o grande perigo do meu ponto de vista? É que nós olhamos para esta geração dos 35 aos 66 anos, portanto a idade da reforma, e verificamos que é essa geração que governo após governo, década após década, vai sustentando aquilo que é o Estado Social, seja do ponto de vista de alimentar um conjunto de apoios e benefícios sociais que são naturalmente válidos e importantes, seja agora numa política muito mais voltada para os mais jovens. Logo à partida, no contexto da universidade, e isto já havia se iniciado com o governo anterior, seja do ponto de vista das propinas, seja do ponto de vista do apoio ao alojamento, seja do ponto de vista, por exemplo, do acesso gratuito a transportes públicos, e portanto esta é uma geração que vai ficando mais esquecida e que vai, de certo modo, sendo fundamental para sustentar todas as outras medidas. E depois parece-me que há aqui uma aposta clara e embora não totalmente coerente de reverter algumas medidas do pacote Mais Habitação para fomentar aqui uma parte do investimento estrangeiro e de dinamização da economia portuguesa, ou seja, parece-me que há um erro estratégico de enquadrar o turismo como tábua de salvação do crescimento económico do país, quando nós sabemos que neste momento o turismo já representa 15 a 20% do produto interno bruto português. Se nós afunilamos ainda mais, ficaremos mais dependentes deste setor e de toda a conjugação de eventos internacionais, sem uma aposta clara naquilo que é a produção económica portuguesa, o crescimento económico da indústria. Professor, e só para fecharmos que o tempo é escasso, acredita que será um governo duradouro este? Peço-lhe que seja breve. É sempre difícil. Sim, é sempre difícil prever essa dinâmica de durabilidade do governo, mas parece-me que esta apresentação do programa do governo já dá alguns indicadores. Ou seja, nós estamos em período de pré-campanha eleitoral e todas estas medidas mais imediatas, mais positivas, correspondem precisamente a esta perspectiva de que a qualquer momento o governo poderá ser derrubado na Assembleia da República, neste caso não nos primeiros 6 meses, porque a Constituição assim o impede, mas eventualmente na negociação do Orçamento de Estado
e já a analisar também aquilo que é a disputa eleitoral das eleições europeias. E, portanto, não há aqui uma convicção, seja do PSD, seja dos partidos da oposição, que este seja um governo para uma legislatura completa. Bruno, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.